Amém. Paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 6. Marcos, capítulo 16. E vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Procurai Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, ele vai adiante de vós para a Galileia. Amém, irmãos? Eu queria destacar principalmente esta frase: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Os irmãos podem se assentar em seus lugares. Eu queria convidar a igreja para que, antes que nós estivéssemos ministrando a palavra de Deus, vamos inclinar nossa cabeça agora por alguns instantes. Eu queria que você orasse a Deus, dizendo: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz hoje. Amém? Irmãos, a melhor coisa que pode acontecer conosco é quando a gente ouve a voz de Deus. E se há uma coisa que Deus gosta de fazer, Ele gosta de falar conosco. Eu sei que muitos dos irmãos, irmãs que estão aqui, vieram trazidos, convidados, por um amigo seu que congrega nessa igreja. Um amigo te convidou, dizendo: olha, vamos na igreja comigo. Hoje é o culto do amigo. E um amigo seu se lembrou de você. Mas o maior presente que este amigo seu pode te dar é trazer você para que você ouça a voz do Senhor, a voz de Deus. Talvez já faz um bom tempo que você não ouve a voz de Deus, mas Deus te trouxe hoje aqui não por acaso. Você veio porque Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você. Então esse é um momento muito importante. Vamos inclinar nossa cabeça. Eu queria que você orasse, dizendo assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz hoje. Eu quero ouvir. Quem sabe aquela voz antiga que você ouviu algum tempo atrás, alguns anos atrás, aquela voz suave, mansa, meiga. Meus irmãos, vocês estão aqui hoje e Deus está pronto a falar de novo. Ele tem algo para falar com você. Então incline a sua cabeça e diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero escutar a sua voz. Fala comigo. Eu quero me desarmar nessa noite. Eu quero jogar fora todos os argumentos que eu tenho usado para não me render a Ti. Eu quero me desarmar. Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Será que você pode, no silêncio dos seus pensamentos, falar bem alto, bem forte para você mesmo e para Deus? Deus, eu quero ouvir a sua voz hoje. Eu quero. Senhor, no nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, e sabemos que o Senhor está conosco. E nós oramos agora, Senhor, te pedindo, em nome de Jesus, que a glória do Senhor continue enchendo este lugar, porque nós precisamos da Sua glória, da Sua presença, Senhor. E por isso te pedimos, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha falar conosco agora.
Estes irmãos e irmãs, eles não precisam somente de uma pregação, mas eles precisam de uma revelação, e o Senhor tem essa revelação, Senhor. Por isso nós te pedimos que a sua voz venha até nós, a sua voz que é branda, é meiga, é suave, é uma voz inconfundível, é aquela voz que nos convence dos nossos pecados e nos reconduz à tua presença, Senhor. Que a sua presença, Senhor, seja manifestada nesta noite em nossas vidas, Pai. Pedimos que os anjos do Senhor continuem neste lugar como guerreiros de Deus, guerreando, lutando as batalhas no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios, espíritos malignos que querem roubar o entendimento da palavra de Deus. Nós ordenamos a retirada agora, pelo poder do nome de Jesus, e declaramos que todos estão livres para ouvir a palavra de Deus e para compreender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto, ele nos mostra um dia muito triste. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto. E muitos andavam dizendo que Jesus não era o Cristo, porque ele morreu. E agora, algumas irmãs, também sentindo muita tristeza, se aproximam do túmulo onde Jesus foi crucificado, ou melhor, onde Jesus foi sepultado. E a intenção dessas irmãs era embalsamar o seu corpo. Isso indica que elas não tinham esperança que ele pudesse ressuscitar. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando essas irmãs chegaram até o túmulo, a pedra estava removida. E aquelas irmãs, entrando dentro do túmulo, não podiam mais encontrar o corpo de Jesus. Mas ali, irmãos, estava um anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, e um anjo que tinha um recado de Deus. O anjo, olhando aquelas irmãs, disse: por que vocês estão procurando, dentre os mortos, aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Estava ali o anjo do Senhor para proclamar a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. Mas se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão perceber que, além do anúncio da ressurreição, havia uma outra mensagem, uma mensagem que poucos percebem. E é sobre esta outra mensagem que eu quero pregar nessa noite. O anjo do Senhor, depois de anunciar a vitória de Jesus sobre a morte, ele disse: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Irmãos, o nome de Pedro aparece surpreendente, de uma forma extraordinária, em um momento tão glorioso. Por que será que o nome de Pedro foi mencionado ali? Não poderia o anjo ter dito só isso: olha, ele ressuscitou, ele venceu a morte, então retornem e digam aos discípulos que ele está vivo? Isso não seria o suficiente? Mas, no entanto, o nome de Pedro aparece. E nessa noite, irmãos, eu quero pregar sobre esta última frase. E a Pedro. Por que será que o nome de Pedro foi mencionado? Será, irmãos, que Jesus amava mais a Pedro do que os outros apóstolos? Não, Jesus amava todos eles. Será que Pedro era mais importante do que os outros? Também não. Mas então, por que, irmãos, o nome de Pedro apareceu naquele momento? E para entendermos isso, eu quero convidar a igreja para que nessa noite nós façamos uma breve recapitulação da história de Pedro. Irmãos, vamos então começar pensando em Pedro, antes dele conhecer Jesus. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Pedro era apenas um pecador,
perdido. Era apenas um homem que ainda não sabia a razão da sua própria existência. Era aquele pescador que ia até o mar, levava a sua rede, pegava peixes, retornava ao entardecer, trazendo os peixes que ele conseguia pescar, vendia esses peixes, e com aquele dinheiro ele conseguia sobreviver. A vida de Pedro não passava só disso, era só isso, nada mais além disso. Mas houve um dia, irmãos, que Jesus passando por aquela região, então a Bíblia mostra que no meio de muitas pessoas, Jesus viu Pedro, Jesus enxergou Pedro, e Jesus então disse: Pedro, venha, siga-me, porque a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será um pescador de almas. Irmãos, Jesus viu Pedro e Jesus escolheu Pedro. Venha, Pedro, larga essas redes. A partir de agora, eu vou dar para você uma nova motivação. A partir de agora, você vai entender a razão da sua existência. Você vai entender por que você está aqui nessa terra. E Pedro, então, ele larga aquelas redes, ele abandona tudo e ele começa a andar com Jesus. Meus queridos irmãos, então Pedro agora conhece Jesus. E começa a ver Jesus, começa a entender quem é Jesus. Pedro se transforma também em um amigo. Ele começa a caminhar junto com Jesus. Quando Jesus multiplicava os pães, Pedro estava lá. Quando Jesus ressuscitou os mortos, Pedro estava lá. Quando Jesus curou os leprosos, Pedro estava lá. Quando Jesus ensinava para as multidões, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Pedro estava lá. E Pedro, irmão, se transforma em um amigo, em um discípulo, e em uma testemunha verdadeira que Jesus é o Cristo. Houve um momento que as pessoas estavam assim confusas, cada um falando alguma coisa sobre Jesus. Não, ele é isso, ele é aquilo, ele é o profeta, ele é Elias. E Jesus então pergunta: Pedro, e para você, Pedro? Quem eu sou para você? E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, eu já te conheço, Senhor. Irmãos, Pedro conheceu Jesus de verdade. Ainda olhando pelas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber uma segunda fase na vida de Pedro. Depois que Pedro foi salvo, abençoado, liberto, perdoado, irmãos, Pedro começou agora a passar por um tempo de arrogância, autossuficiência. Ele começou a se julgar alguém muito forte. E esse é um grande perigo quando nós começamos a achar que nós somos fortes. Um texto que nos mostra essa segunda fase de Pedro é aquele momento quando Jesus, já perto da sua morte, ele então começa a conversar com seus apóstolos, a preveni-los, dizendo que ele iria morrer na cruz. E ele diz: o pastor será ferido. Ele se referia a ele mesmo. E ele continuava dizendo: e quando o pastor for ferido, então as suas ovelhas vão se dispersar. O que Jesus dizia era isso: vocês, meus apóstolos, quando chegar o dia da minha morte, da minha crucificação, vocês vão passar por um tempo de angústia, de sofrimento, vocês vão se dispersar, mas eu ressuscitarei, eu virei buscá-los. Mas então, irmãos, Pedro interrompe Jesus e fala: não, Senhor, não. Olha, Senhor, ainda que todos estes apóstolos te neguem, eu não, Senhor, eu sou diferente. Jesus, se necessário for, eu posso dar a minha própria vida, Senhor, por ti.
Irmãos, nesse momento, Pedro se coloca como um apóstolo mais forte do que os outros, como um apóstolo melhor do que os outros, ainda que todos estes aí te neguem, se escandalizem, se desviem, mas eu não, Senhor, eu sou forte, eu sou muito forte, eu posso dar a minha vida, eu posso derramar o meu sangue, se necessário for. Irmãos, Pedro estava muito enganado, porque o que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa capacidade própria, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. O que nos mantém de pé não é a nossa força, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Chegou o dia que Jesus havia previsto. Chegaram os soldados para prender Jesus. Era uma noite fria, uma noite escura. Lá estava Judas Iscariotes conduzindo os romanos para trair Jesus. E eles chegam de surpresa e vêm para prender Jesus. Pedro, vendo aquele momento, ele, no ímpeto ainda, ele arranca a sua espada para defender Jesus, mas a única coisa que ele consegue fazer, ele corta um pedaço da orelha de um daqueles soldados, nada mais além do que isso, e os discípulos correram, se acovardaram, como Jesus havia dito, e Pedro correu também. E agora, meus irmãos, eu queria convidá-los para que nós voltássemos os nossos olhos mais uma vez para Pedro. E Pedro então começa a ir de um lugar para outro, e ele vê Jesus sendo levado, sendo tirado dele, e Pedro agora começa a pensar: para onde eu vou? Para onde eu vou? Jesus foi preso, eu larguei tudo para segui-lo, mas agora o que eu vou fazer de mim mesmo? Para onde eu vou? Irmãos, Pedro começa a sentir a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua dependência. E a Bíblia fala que naquela noite havia um grupo de incrédulos que estavam ao redor de uma fogueira, se aquecendo. E Pedro pensou: eu vou entrar ali no meio daquelas pessoas, ninguém sabe quem eu sou. E ele entra no meio para se aquecer um pouquinho. Mas quando Pedro chega, aquelas pessoas interrompem a conversa, olham para ele com cara fechada, com testas enrugadas, com olhares ferozes. E alguém fala: ó, este aqui, ó, é um dos tais. Este aqui é um dos seguidores de Jesus. Queridos irmãos, naquela noite se levantou um ódio ferrenho contra Jesus, mas também contra os discípulos de Jesus. E quem fosse discípulo de Jesus corria o risco de morrer, de ser preso, de perder a vida. E Pedro agora vê aquelas pessoas olhando para ele. Este é um deles. Neste momento, irmãos, aquele Pedro que se julgava tão forte, esqueceu da sua força, e com medo, disse: não, vocês estão enganados, eu não conheço esse Cristo, eu não sei quem é Ele. Houve um silêncio. Mais uma vez outra pessoa diz: não, ele está mentindo, porque eu o vi andando com Jesus. E mais uma vez, Pedro covardemente diz: não, eu não conheço Jesus, eu não tenho nada com ele. Quando Pedro dizia: não, eu não o conheço, ele estava dizendo: eu não me importo com ele, se ele morrer, eu não me importo, eu não tenho vínculo com ele, eu não sei quem é ele. É isso que Pedro estava dizendo, irmãos. Por 3 vezes, ele nega Jesus covardemente. Irmãos, Pedro escapou da morte, escapou da cadeia, escapou do apedrejamento, mas mesmo assim ele se tornou no homem mais miserável daquela noite, daquela madrugada. Ele se tornou prisioneiro, não de grades, não de correntes, mas ele se tornou prisioneiro da sua própria culpa. Quando Pedro se afasta, então ele começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Eu neguei Jesus, eu traí Jesus, eu não sou tão forte como eu pensava que era.
E Pedro então começa a sentir uma profunda decepção com ele mesmo. Queridos irmãos, uma das maiores decepções que o ser humano pode sentir é quando ele se decepciona com ele mesmo. Pedro disse: eu não sou quem eu achava que eu era. Eu não sou o melhor de todos, eu sou o pior de todos. E Pedro então, irmãos, começa a sentir culpa. Fica decepcionado com ele mesmo e começa a dizer: como que eu fiz isso? Como que eu neguei Jesus? Eu andei com ele, eu vi os milagres, eu sei que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não fui capaz de honrá-lo naquele momento. E Pedro então pensa: o que eu vou fazer de mim agora? Para onde eu vou? Então Pedro pensa: já sei, eu vou voltar para as minhas antigas redes, eu vou voltar para a minha vida velha, eu vou tentar esquecer que um dia eu conheci Jesus. Tem muita gente que faz isto, diz assim: eu vou tentar esquecer que eu conheci Jesus. E claro, o diabo aproveita daquele momento de fracasso e começa a dizer: Pedro, você não presta, Deus não te ama, Jesus desistiu de você, você não é mais apóstolo, você não serve mais para pregar a palavra de Deus, você está derrotado, você foi derrotado, Deus não te ama mais, Deus não ouve mais a sua oração. Irmãos, o diabo, ele faz isso, ele é um grande oportunista. Então Pedro diz: se tudo acabou, se tudo está perdido, eu vou voltar a ser aquele antigo Pedro, aquele velho pescador. E ao retornar, Pedro pensa: já sei o que eu vou fazer, eu vou tirar da minha memória a lembrança, eu vou tentar esquecer que eu andei com ele, que eu o conheci. Mas olha, irmãos, havia algo que Pedro não sabia. Ele poderia sim tentar esquecer de Jesus, tentar apagar da sua memória as lembranças daquele tempo bom. Mas havia algo que Pedro nunca poderia fazer. Queridos irmãos, Pedro nunca poderia tirar ele mesmo do coração de Deus. Ele não poderia nunca se excluir do coração de Deus. Mesmo em pecado, em angústia, em tristeza, em sofrimento, Pedro ainda estava no coração de Deus. Irmãos, Pedro, no pior momento da sua vida, quando ele viveu o pior momento da sua história, ele ainda estava no coração de Deus. E olha, não tem ninguém que pode nos arrancar do coração de Deus, nem o homem, nem o diabo, nem o inferno, nem as potestades malignas, nada, ninguém pode tirar você do coração de Deus. E porque Pedro estava no coração de Deus e nem sabia. Então vamos voltar no texto. Aquelas irmãs chegam procurando Jesus, o corpo. Jesus não estava lá. Ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha vencido a morte. O anjo do Senhor estava ali, pronto para entregar o recado, a mensagem. O anjo do Senhor diz: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele venceu a morte. Ele é tudo o que ele disse que ele é. Mas olha, ide, dizei aos discípulos, e a Pedro, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Irmãos, quando Pedro vivia o pior momento da história da sua vida, quando ele achava que tudo estava perdido e que ele era o pior de todos, Deus se lembra de Pedro. Olha, diz para Pedro, procura Pedro, aonde ele estiver, diz para ele que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou.
diz para Pedro que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele não perdeu o seu poder remidor. Diz para Pedro que ainda há esperança. Diz para Pedro que o seu ministério não acabou. Diz para Pedro que o amor de Deus é eterno. Diz para Pedro que Jesus o vê, o ama e se importa com a vida dele. Dizei aos discípulos. Poderia ter dito só isso. Diga aos discípulos. Mas não. Pedro foi mencionado, irmãos, porque o amor de Deus é eterno, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, porque nós temos um Deus que não desiste de nós, um Deus que perdoa o nosso pecado, um Deus que nos oferece uma segunda oportunidade, um Deus que nos abraça por uma vez, e se necessário for, nos abraça mais uma vez, um Deus que sempre nos olha e quer ser o nosso amigo. Lá está Pedro, quem sabe, pegando aqui aquelas redes antigas e dizendo: tudo está perdido, eu neguei Jesus, eu fracassei, Deus não me escuta mais, eu perdi meu ministério. Mas aquelas irmãs que ouviram a ordem do anjo saíram, procurando. E usando um pouquinho da fertilidade da minha imaginação, eu posso imaginar um momento, quando aquelas irmãs se aproximam, perguntando: você viu Pedro? Aonde está Pedro? Talvez alguém disse: olha, lá na praia, ele voltou a pescar. Lá na praia? Então vamos para a praia. E lá está Pedro, de cabeça baixa, dizendo: estou acabado, estou perdido. E o diabo dizendo: é verdade, você está acabado, você está perdido. De repente, irmãos, Pedro ouve, de longe, alguém gritando bem alto: Pedro! Ele, parece que alguém, não me enganei, ninguém vai se lembrar de mim, todo mundo já sabe que eu sou um traidor, mas passa um pouquinho: Pedro! Opa, sou eu mesmo. E quando Pedro olha, ele diz: parece alguns irmãos estão vindo, o que será que eles querem comigo? É porque estão me procurando? Será que é para me repreender ou para me excluir? Não sei. Mas mais uma vez: Pedro, espera um pouquinho, Pedro. Mas quando Pedro olha, irmãos, os olhos daqueles irmãos estão brilhando, o brilho do Espírito Santo está sobre eles, a glória do Senhor está com eles, o amor de Jesus arde dentro dos seus corações. Eles chegam em êxtase e dizem: Pedro, que bom que nós te achamos, Pedro. Nós viemos aqui para te dizer que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, ele é tudo o que ele disse que ele era, Pedro. E nós estamos aqui porque ele nos mandou te procurar. Estamos aqui, Pedro, e queria que você soubesse que Jesus não desistiu de você, ele perdoa o seu pecado. Você nunca saiu do coração de Jesus, ele te ama como ele sempre te amou, Pedro. Ah, meus irmãos, quando Pedro entende que Jesus não desistiu dele, Pedro então reconhece e diz: agora eu sei, eu não sou o melhor de todos, eu sou o pior de todos. Mas mesmo sendo o pior, o meu Deus me ama, o meu Deus não me excluiu do seu coração, ele me ama, ele me quer de volta, e eu posso recuperar o meu ministério, a comunhão com Deus, eu posso voltar a ser amigo de Jesus. Pedro se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão, e a Bíblia diz que Pedro retorna a Jerusalém, e agora prega a palavra, anunciando que Jesus ressuscitou. E em uma só noite, quase 3.000 pessoas se converteram, porque Pedro estava restaurado e cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando eu vejo a história de Pedro, eu vejo também a nossa história, a minha história, a sua história. E eu queria concluir essa mensagem trazendo para nós a experiência de Pedro.
Todos nós vivemos momentos semelhantes aos momentos que Pedro viveu. Se perguntássemos hoje, quem nós éramos antes de conhecermos a Cristo? Quem você era? Todos nós temos um testemunho triste e vergonhoso. Todos nós, quando nos lembramos do tempo quando nós não éramos de Jesus, vamos nos lembrar de uma história vergonhosa. Alguns vão dizer, eu era um alcoólatra, não tinha temor de Deus. Se eu não tivesse sido achado por Jesus, eu já estaria morto. Outros vão dizer, eu era um viciado em drogas, um bandido. Tantas coisas erradas eu fiz, mas Jesus me achou. Se eu não tivesse sido encontrado por Jesus, eu já estaria ou morto ou preso. Outros iriam dizer, eu era um idólatra, eu me dobrava diante de imagens, eu não conhecia Deus, o Deus verdadeiro. Alguns vão dizer, eu frequentava centro de macumba, era cavalo de Satanás, adorava demônios. Irmãos, todos nós que estamos aqui, antes de Cristo, éramos pessoas perdidas. Mas houve um dia, irmãos, houve um dia que Jesus, olhando para uma grande multidão, olhando para esta grande cidade, essa cidade tão linda e maravilhosa, onde existe tanta gente, Jesus te viu. Ele viu você, como ele viu Pedro. Ele te achou. Não foi você que achou Jesus, não. Foi Jesus que te achou. Ele te disse, venha meu filho. Venha minha filha. Venha andar comigo. Você não será mais um pescador de peixes. Você não será mais uma pessoa que vive sem saber por que vive. Mas você será meu filho, meu amigo, meu servo. Venha meu filho. E você ouviu a voz de Deus. Você largou suas redes, largou sua vida velha, correu para Jesus e disse, Jesus, eu estou aqui. Você entregou seu coração para Ele. Ele mudou sua vida, perdoou seus pecados, te deu a paz que o mundo nunca pôde dar. Você veio para a igreja, você ouviu a palavra de Deus, você passou a conhecer Jesus como Pedro conheceu tão bem. Você se tornou uma testemunha verdadeira que Jesus é o Cristo. Sua vida mudou. Mas às vezes, irmãos, com o passar do tempo, nós temos aquela tendência de achar que nós já somos fortes, achar que nós já somos capazes de fazer tudo. Alguns chegam até a acreditar que não precisa mais da graça de Deus. Eu já sou forte, eu já sei, eu já posso. E muitas vezes, quando nós passamos por este tempo de confiança em nós mesmos, de arrogância, o diabo então arma as suas ciladas, porque o melhor momento para o diabo nos tirar da presença de Deus é quando nós achamos que não precisamos mais de Deus, ou que somos muito fortes. Pode ser que o inimigo armou uma cilada para você, e você caiu nessa cilada. Aqueles pecados que você combatia, que você condenava, que você odiava, aqueles pecados que você sentia repugnância, você voltou a praticar, você voltou atrás, você negou Jesus, como Pedro negou. Talvez você era aquele tipo de pessoa que falava assim, olha, eu nunca vou sair da igreja, olha, eu sou capaz de dar minha vida, se for preciso, por amor a Jesus. Mas você foi pego de surpresa, veio a tentação, os desejos da carne, e você caiu, você naufragou na fé, você perdeu o seu primeiro amor, perdeu a sua intimidade com Deus, perdeu a sua intimidade, a sua comunhão. Então você disse, e agora, o que eu vou fazer de mim? Para onde eu vou? Aí você disse, já sei, eu vou voltar para a minha vida velha, para as minhas antigas redes. Talvez você é aquele
irmão, aquela irmã que está voltando para suas antigas redes, aquela vida velha, de pecado, de imoralidade, aquela vida vazia, suas antigas redes, aquelas redes velhas que um dia você jogou fora. Muitos estão procurando as antigas redes. Pode ser que você carrega com você também aquele mesmo sentimento que Pedro carregava. Pedro dizia: eu não presto mais, eu não sou ninguém mais, eu neguei Jesus. Pedro sentiu decepção com ele mesmo. Talvez você é aquela pessoa que está decepcionada com você mesmo. Você diz: eu não sou quem eu achava que eu era, eu fracassei, eu não sou mais um seguidor de Jesus verdadeiro, eu não dou mais o testemunho que eu dava. E o diabo, claro, fala: é verdade, você está perdido, não tem mais nenhuma esperança para você, Deus não te ama mais. Pode ser que você disse: eu vou tentar esquecer que eu fui crente, eu vou tentar esquecer de tudo, vou fazer de conta que não aconteceu nada comigo. Mas olha, meu irmão, minha irmã, vocês vieram aqui trazidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo os trouxe aqui para dizer-lhes isto: olha, meu filho, minha filha, você pode tentar esquecer de mim, mas há algo que você não pode fazer, você não pode, nunca, você não pode tirar você do meu coração. É isso que Deus está dizendo. Você não pode tirar você do coração de Deus. Apesar do seu fracasso, do seu pecado, da sua negligência, de tudo de mal que você fez, você ainda está no coração de um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus compassivo, um Deus que não perde você de vista. Você ainda está no coração de Deus. Você ainda está no coração de Deus. Você ainda está no coração de Deus. Todos nós, às vezes, somos como Pedro. Descobrimos que não somos o que achávamos que éramos. E passamos a acreditar que o Deus que nós amávamos não nos ama mais. Mas, irmãos, esse Deus é tão bom que Ele nos chama de volta. Ele enviou o seu amigo lá na sua casa para te convidar para vir aqui hoje. Ele disse: vai, diga para Pedro, chama Pedro para vir nesse culto hoje, porque eu não desisti dele. Vai lá na casa de Pedro. Aí você recebe esse convite e pensa: mas será que eu vou mesmo? Não sei se eu vou ou se eu não vou. Mas você veio porque Deus te buscou com a própria mão dele. Foi Deus que buscou você. E o Espírito Santo está dizendo: meu filho, minha filha, eu quero perdoar o seu pecado. Eu quero te dar uma nova oportunidade. A sua história não acabou. Eu vou reescrever, eu vou recomeçar tudo, eu vou te dar um novo abraço, e tudo o que eu te prometi um dia, lá no início, lá no começo, vai se cumprir, porque eu sou o seu Deus. Eu quero te perdoar, eu quero curar suas feridas, eu quero te encher com o Espírito Santo, eu quero te abraçar de novo. Irmãos, essa mensagem não é para aqueles que vieram para cá, para a igreja dizendo: eu sou forte, eu sou o melhor de todos. Não. Essa mensagem é para aqueles que vieram dizendo: eu sou fraco, eu fracassei, eu pequei, eu ofendi o Espírito Santo com os meus pecados, eu traí meu Deus com os meus pecados. Essa mensagem é para você, meu irmão. E o Espírito Santo está dizendo: meu filho, volta para mim, porque eu estou de braços abertos. Eu quero te perdoar. Eu quero começar de novo. Eu nunca deixei de te amar.
Se você está pronto para reconhecer que é um pecador, Deus está pronto para dizer: eu te perdoo. Se você está pronto para dizer: Senhor, me cura, me perdoa, eu quero mudar de vida, eu quero voltar a ser santo, eu quero voltar a ser fiel, eu quero voltar a te obedecer, Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Então Deus está dizendo: eu quero te perdoar, eu quero te curar, eu quero te renovar, eu quero te encher com o meu Espírito Santo, eu quero te usar para ganhar almas, para mudar a história da vida de outras pessoas. Vamos inclinar nossa cabeça agora por alguns momentos. Fecha seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Ele está perto de você. E Ele está te dizendo: meu filho, minha filha, eu sou quem eu disse que era. Eu sou quem eu disse que eu era. Sou o seu Deus. Meus olhos sempre te acompanharam. Todos os lugares que você foi, eu estava lá, te vendo. Quando você se perdeu, eu estava lá para te dizer: volta, porque eu sou o caminho. O Espírito do Senhor está te dizendo: meu irmão, minha irmã, o amor de Deus por você não acabou. Jesus não desistiu de te amar. Ele ainda tem um plano para a sua vida. Um grande plano. Ele quer te abraçar hoje, como Ele te abraçou da primeira vez. Ele quer enxugar suas lágrimas. Ele quer curar as feridas da sua alma. Ele quer acabar com a solidão que te machuca. Ele quer trazer alegria para o seu rosto. Porque Ele é o seu amigo. Ele nunca tirou você do coração dele. Ele nunca te excluiu. E nessa noite, Ele te convida para que você volte para Ele, para que você faça uma nova aliança com Ele. Assim como Pedro se levantou, retornou a Jerusalém para pregar a palavra, para ganhar almas, Deus quer que você se levante como Pedro se levantou e retorne para a sua igreja, retorne para o seu Deus, porque existem almas que ainda serão ganhas pela sua vida. Eu quero estar orando agora por todos os amigos, irmãos, que ouviram a voz de Deus hoje e que estão dizendo: eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero fazer uma nova aliança com o meu Deus, eu quero. Você que quer, que ouviu a voz de Deus, eu quero orar por você. Ergue a sua mão aonde você estiver e nós vamos estar orando pela sua vida, orando por você. Ergue a sua mão bem alto, dizendo: eu quero fazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo compromisso com o meu Deus. Eu quero orar por você. Por favor, fique de pé. Você que ergueu a sua mão, aonde você estiver, fique de pé. Nós queremos estar orando pela sua vida, orando por você, para que o Senhor te abençoe, para que Ele te cure, para que Ele restaure a sua vida. E eu queria convidar os irmãos, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora. Saiam dos seus lugares, venham aqui à frente. Nós vamos orar pela vida de você, pela sua vida, em nome de Jesus. Toda a igreja está convidada a estar de pé. Você que trouxe o seu amigo, você pode trazê-lo aqui na frente. Você pode perguntar para ele: meu amigo, meu irmão, vamos voltar para Deus.
Vamos voltar para a igreja. Vamos voltar para Jesus. Traga Ele com você. E nós vamos estar orando agora. Irmãos, esse é um momento que Deus vai abraçar todos aqueles que vieram aqui à frente. Você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração. Você conhece a palavra, conhece o Evangelho, mas nunca teve a coragem de entregar o seu coração para Jesus. Este é o momento. Eu quero convidar você para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque Jesus hoje, Ele quer perdoar o seu pecado, Ele quer te dar a certeza da salvação, Ele quer mudar a história da sua vida. Nós estamos esperando por você. Os nossos amigos que estão lá na galeria, se Deus tocou no seu coração, se você quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador, venha aqui à frente. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, saia do seu lugar, seja corajoso, venha, nós estamos esperando por você. Esse é o momento que você tem para poder entregar a sua vida ao Senhor. É o momento que você tem para receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu grande amigo. Nós estamos esperando por você. O Espírito do Senhor está aqui.